Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem inabaláveis diante dos problemas, enquanto outras entram em colapso com qualquer contratempo? A diferença não está na sorte ou nas circunstâncias. Está em algo que os filósofos descobriram há mais de 2000 anos e que pode transformar sua vida hoje. Se você chegou até aqui, já sei que você é alguém que busca crescimento real. Então me ajuda, deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Isso me mostra que esse conteúdo faz sentido para você e me ajuda a continuar trazendo reflexões que realmente importam. Beleza? Então vamos lá. Vivemos numa época estranha. Temos mais conforto, mais tecnologia e mais acesso à informação do que qualquer geração anterior. Mas ao mesmo tempo, nunca fomos tão ansiosos, tão perdidos, tão dependentes de validação externa. A gente vive checando notificações, comparando nossa vida com a dos outros nas redes sociais, sentindo que nunca somos suficientes. E o pior, nos sentimos impotentes diante de tudo isso. Mas e se eu te disser que existe uma filosofia antiga, praticada por escravos, imperadores e guerreiros, que oferece ferramentas práticas para lidar com exatamente esses problemas modernos? Estou falando do estoicismo. E não, isso não tem nada a ver com ser frio, insensível ou reprimir emoções. Essa é a maior distorção que fizeram dessa filosofia. O estoicismo é sobre controle, mas não o controle sobre as outras pessoas ou sobre os acontecimentos externos. É sobre controle sobre a única coisa que realmente podemos controlar, nós mesmos, nossas reações, nossos julgamentos, nossas escolhas. E isso muda tudo. Hoje eu quero te levar numa jornada de reflexão. Vamos explorar como princípios estoicos podem ser aplicados aos desafios que você enfrenta agora, neste exato momento da sua vida. Não é teoria abstrata, é prática, é real. E pode começar a fazer diferença na sua vida hoje mesmo. Vamos começar pelo princípio mais básico e mais poderoso do estoicismo, algo que Marco Aurélio, imperador de Roma e praticante estoico, escreveu em suas meditações pessoais. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Parece óbvio, né? Mas pensa comigo, quantas horas do seu dia você gasta se preocupando com coisas que você não controla? O trânsito, o comportamento das outras pessoas, o clima, a economia, o que vão pensar de você, se vão te dar aquela promoção, se aquela pessoa vai te responder no WhatsApp. A lista é infinita. E o que acontece quando você coloca sua paz de espírito nas mãos dessas coisas externas? Você vira refém, você fica à mercê de forças que não pode controlar. Sua felicidade passa a depender de um algoritmo, de um chefe, de um like, de uma condição climática. Isso não é liberdade, isso é escravidão voluntária. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que foi literalmente um escravo antes de se tornar filósofo, ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Deixa eu traduzir isso para a realidade atual. Não é o fato de alguém ter te deixado no vácuo que te deixa mal, é o significado que você dá para isso. Não é a chuva que arruína seu dia. É sua interpretação de que a chuva é um problema. Isso não significa negar a realidade ou fingir que coisas ruins não acontecem. Significa entender que entre o evento e sua reação existe um espaço. E nesse espaço está seu poder. Você pode escolher como interpretar, como reagir, como seguir em frente. Pensa numa situação concreta. Você acorda, pega o celular e vê uma notícia perturbadora. Seu impulso é continuar lendo, entrar nos comentários, se indignar, compartilhar, sentir raiva ou medo. 3 horas depois você está exausto emocionalmente por causa de algo que aconteceu longe de você e sobre o qual você não tem controle algum. A abordagem estoica seria diferente. Você reconheceria: isso aconteceu, não está no meu controle. O que está no meu controle? Talvez seja sua reação emocional. Talvez seja uma ação concreta que você pode tomar. Talvez seja simplesmente escolher não alimentar aquela ansiedade e direcionar sua energia para algo produtivo. Veja bem, não é sobre ser indiferente, é sobre ser inteligente com sua energia vital. Porque toda vez que você se deixa perturbar por algo que não controla, você desperdiça a energia que poderia usar naquilo que realmente pode mudar. Agora, aqui está o problema da nossa época. A tecnologia nos deu uma ilusão de controle sem precedentes. Você pode controlar a temperatura da sua casa com um aplicativo, pode escolher exatamente o que assistir na hora que quiser, pode bloquear pessoas que te incomodam, pode editar suas fotos até parecer outra pessoa.
Essa ilusão nos deixou ainda mais frustrados quando esbarramos no incontrolável. Por que se eu posso controlar tantas coisas, por que não posso controlar essa também? Por que não posso fazer aquela pessoa me amar? Por que não posso evitar que coisas ruins aconteçam? Por que não consigo fazer todo mundo me entender? E aí a gente tenta controlar a opinião dos outros, sendo do jeito que eles querem. A gente tenta controlar o futuro planejando obsessivamente cada detalhe. A gente tenta controlar nossa imagem cuidando meticulosamente do que postamos nas redes sociais. E no fim, a gente só aumenta nossa ansiedade. Os estoicos diriam: você está lutando contra a natureza das coisas. É como tentar fazer o rio correr para trás. Você vai se esgotar, se frustrar e não vai conseguir. Porque algumas coisas simplesmente não estão desenhadas para serem controladas por você. Sêneca, outro grande pensador estoico que foi conselheiro do imperador Nero, escreveu sobre isso de forma brilhante. Ele dizia que passamos a vida nos preparando para viver, mas esquecemos de viver. Ficamos tão preocupados em controlar o amanhã que perdemos o hoje, tão ocupados em evitar o sofrimento futuro que criamos sofrimento presente. Quantas vezes você deixou de aproveitar um momento porque estava preocupado com algo que poderia acontecer? Quantas vezes você não conseguiu dormir pensando em problemas que talvez nunca se concretizem? Isso é o oposto do estoicismo. Isso é ansiedade existencial. A proposta estoica é radical na sua simplicidade. Foca no que você pode fazer agora, com o que você tem, onde você está. O resto é especulação. O resto é desperdício de energia vital. Mas espera aí. Você pode estar pensando: então eu tenho que aceitar tudo? Eu não devo lutar por mudanças? Isso não é conformismo? Essa é uma das maiores confusões sobre o estoicismo. Aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. E a partir desse reconhecimento honesto, agir da melhor forma possível. Os estoicos eram extremamente ativos. Marco Aurélio liderou um império. Sêneca foi um dos homens mais influentes de Roma. Epicteto fundou uma escola. Eles não eram passivos. A diferença é que eles não gastavam energia brigando com a realidade. Eles a aceitavam e então perguntavam: dado que isso é real, qual é a melhor ação que posso tomar? Isso é empoderamento, não resignação. Deixa eu dar um exemplo moderno. Você perde o emprego. É uma situação difícil, dolorosa. A abordagem não estoica seria negar a realidade, culpar todo mundo, entrar em pânico, ficar remoendo o passado ou se paralisar de medo do futuro. Tudo isso é gastar energia com o que não se pode mudar. A abordagem estoica seria: ok, perdi o emprego. Isso aconteceu. Não posso mudar o passado. O que posso fazer agora? Talvez atualizar o currículo. Talvez conversar com contatos. Talvez aprender uma nova habilidade. Talvez reavaliar o que realmente quer da carreira. Você aceita o fato e age estrategicamente a partir dele. Vê a diferença? Não é sobre ser frio ou insensível. Você pode sentir a frustração, a tristeza, o medo. Os estoicos nunca disseram para reprimir emoções. Eles disseram para não ser dominado por elas. Sente, reconhece e então age com razão. Isso é especialmente poderoso numa época em que somos encorajados a deixar nossas emoções nos conduzirem completamente. Faça o que seu coração manda. Siga seus sentimentos. Isso soa bonito, mas pode ser perigoso. Porque sentimentos mudam, oscilam, mentem. Agir puramente baseado em emoções momentâneas é uma receita para decisões ruins e arrependimentos. O estoicismo propõe um equilíbrio. Reconheça suas emoções, mas deixe a razão guiar suas ações. Sinta a raiva, mas não haja por raiva. Sinta o medo, mas não deixe ele te paralisar. Sinta a tristeza, mas não deixe ela definir quem você é. Vamos falar de um dos maiores venenos da atualidade, a comparação. Redes sociais amplificaram isso de forma absurda. Você abre o Instagram e vê todo mundo parecendo mais feliz, mais bonito, mais bem-sucedido. Todo mundo viajando, todo mundo em relacionamentos perfeitos, todo mundo vivendo suas melhores vidas. E você está ali de pijama, cansado, lidando com problemas reais. A comparação constante está destruindo nossa saúde mental, porque você sempre vai achar alguém que parece estar melhor em alguma área. Sempre vai ter alguém mais rico, mais atraente, mais talentoso, com mais seguidores, com mais conquistas. E se sua paz depende de ser melhor que os outros, você nunca terá paz.
Os estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: "Quão oca e podre é a ambição." Ele era literalmente o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, e ainda assim reconhecia a futilidade de buscar validação externa. Epicteto foi ainda mais direto. Ele dizia que você deve se comparar apenas com quem você era ontem. A única competição que importa é com sua versão anterior. Você está melhor do que era? Está crescendo? Está vivendo de acordo com seus valores? Isso é o que importa. Porque aqui está a verdade brutal. Você nunca vai saber a história completa da vida de ninguém. Aquela pessoa que parece ter tudo pode estar lidando com problemas que você nem imagina. Aquele sucesso que você vê pode ter custado sacrifícios que você não estaria disposto a fazer. Você está comparando sua realidade interna com a imagem externa dos outros. É uma batalha que você sempre vai perder. A prática estoica aqui é revolucionária. Pare de olhar para o lado. Olhe para dentro. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com meus princípios? Estou fazendo o melhor com o que tenho? Estou tratando as pessoas com bondade? Estou crescendo como pessoa? Essas são as únicas métricas que importam. E se você falhar nesses critérios, não se martirize. Os estoicos também ensinavam autocompaixão. Reconheça o erro, aprenda, ajuste o curso. Você é humano. Vai errar. Vai tropeçar. Isso faz parte do processo. Agora vamos para algo que pode parecer mórbido à primeira vista, mas que é, na verdade, profundamente libertador. Momento morri. Lembre-se que você vai morrer. Os estoicos meditavam sobre a morte constantemente, não por serem depressivos ou negativos, mas porque a consciência da mortalidade dá perspectiva. Ela te ajuda a distinguir o que realmente importa do que é trivial. Ela te dá urgência para viver bem agora, e não no dia em que tudo estará perfeito. Pensa comigo. Se você soubesse que tem apenas 1 ano de vida, você ainda estaria gastando horas em discussões inúteis na internet, ainda estaria adiando aquela conversa importante, ainda estaria guardando rancor de algo que aconteceu anos atrás, ainda estaria preocupado se suas fotos tiveram poucos likes. A morte é a grande igualadora. Não importa quanto dinheiro você tem, quanta fama, quanto poder. No final, todos nós vamos. E quando você realmente internaliza isso, algo muda. As pequenas coisas param de parecer tão importantes, as grandes coisas ganham mais clareza. Marco Aurélio, com todos os privilégios de ser imperador, escreveu constantemente sobre a brevidade da vida. Ele dizia que podemos morrer hoje, que cada momento pode ser o último, e por isso cada momento deve ser vivido com intenção, com propósito, com virtude. Isso não é pessimismo, é realismo libertador. Porque quando você aceita que sua vida é limitada, você para de desperdiçá-la. Você para de esperar o momento perfeito. Você para de adiar o que importa. Você começa a viver com mais intensidade, mais presença, mais gratidão. Quantas vezes você já pensou: depois eu faço isso? Quantas conversas você adiou? Quantos sonhos você engavetou? Quantas vezes você deixou de dizer o que sentia? A consciência da mortalidade te empurra para a ação, para a vida real, não a vida adiada. E tem outro aspecto. A morte também relativiza nossos medos. Você tem medo de falar em público? De pedir aquela pessoa em namoro? De tentar aquele projeto? Pergunte-se, no seu leito de morte, você vai se arrepender de ter tentado e falhado ou de nunca ter tentado? A resposta é óbvia. Os estoicos diriam: você já tem a maior certeza que existe, que é a morte. Tudo antes disso é tempo extra, é presente. Use-o bem. Não desperdice em coisas que não importam. Não gaste com pessoas que não te valorizam. Não sacrifique no altar de objetivos vazios. Agora chegamos ao coração do estoicismo, a virtude como objetivo maior da vida. E aqui você pode estar pensando: lá vem moralismo, lá vem sermão. Mas espera, deixa eu explicar o que os estoicos queriam dizer com virtude, porque não é o que você imagina. Para os estoicos, virtude não era sobre seguir regras religiosas ou morais arbitrárias. Era sobre excelência de caráter. Era sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. Eles identificaram 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria é ver as coisas como elas realmente são, é ter discernimento, é saber distinguir o que importa do que não importa. Coragem é agir de acordo com seus princípios mesmo quando é difícil. Justiça é tratar os outros com equidade e bondade. Temperança é autocontrole, é não ser dominado por impulsos. Agora pensa, se você cultivasse essas 4 qualidades,
Como sua vida mudaria? Você seria manipulado por notícias sensacionalistas. Você explodiria de raiva no trânsito. Você entraria em dívidas por impulso. Você falaria mal pelas costas. Você seria paralisado pelo medo. A proposta radical dos estoicos é que a felicidade verdadeira vem não de circunstâncias externas, mas do seu caráter interno. Um bom homem ou uma boa mulher, vivendo de acordo com a virtude, é inabalável. Pode perder dinheiro, perder status, perder até a saúde, mas não perde a paz interior. Porque essa paz não depende de fatores externos. Isso vai contra tudo que a sociedade nos vende. A gente é bombardeado com mensagens de que vamos ser felizes quando tivermos mais dinheiro, mais seguidores, mais conquistas, mais coisas. E então a gente alcança essas coisas e percebe que o vazio continua, porque estávamos buscando no lugar errado. Os estoicos inverteram essa lógica. Busque ser uma pessoa virtuosa, e a felicidade vem como consequência. Busque riqueza, fama ou prazer, e você ficará sempre insatisfeito, sempre precisando de mais. E veja, eles não eram contra ter coisas boas na vida. Não eram ascetas que rejeitavam todo prazer. Eles diziam, pode ter riqueza, pode ter sucesso, pode ter prazer, mas não faça dessas coisas seu objetivo. Não sacrifique seu caráter por elas. Não deixe sua paz depender delas. Se você tem riqueza, ótimo. Use-a bem. Se perde a riqueza, você ainda tem seu caráter. Se você tem fama, ótimo. Use-a para o bem. Se perde a fama, você ainda tem seus princípios. Vê como isso te torna inabalável. Então, como você aplica tudo isso no dia a dia? Como você sai da teoria e vai para a prática? Porque é aqui que o estoicismo se torna realmente poderoso, na aplicação diária. Os estoicos praticavam o que eles chamavam de previsão negativa. Não era pessimismo, era preparação mental. Antes de começar o dia, eles imaginavam os desafios que poderiam enfrentar. Hoje vou encontrar pessoas difíceis. Vou enfrentar contratempos. As coisas não vão sair como planejei. E então perguntavam, como posso responder com virtude? Isso é brilhante, porque quando você já se preparou mentalmente para dificuldades, elas não te pegam de surpresa. Você já ensaiou sua resposta virtuosa. Então, quando aquele colega chato te irrita, quando o trânsito está péssimo, quando seus planos desmoronam, você não reage impulsivamente. Você responde conscientemente. Outra prática, o diário estoico. Marco Aurélio mantinha um. Sêneca escrevia cartas refletindo sobre sua conduta. Não era sobre registrar eventos externos, mas sobre analisar suas próprias reações e decisões. Onde falhei hoje? Onde agi impulsivamente? Onde deixei emoções me dominarem? Como posso fazer melhor amanhã? Isso não é autocrítica destrutiva. É autoconsciência construtiva. É olhar honestamente para si mesmo, reconhecer seus padrões, seus gatilhos, suas fraquezas e trabalhar neles. É crescimento intencional. E tem também a prática da gratidão estoica, mas não aquela gratidão superficial de sou grato por estar vivo. Era mais profundo. Era apreciar ativamente o que você tem, sabendo que pode perder a qualquer momento. Valorizar as pessoas na sua vida enquanto elas estão aqui. Aproveitar os momentos bons sabendo que são temporários. Imagina começar cada dia assim, lembrando que é mortal, preparando-se mentalmente para desafios, focando no que você controla, comprometendo-se a agir com virtude, e terminar cada dia revisando onde acertei, onde errei, o que aprendi, como posso melhorar. Se você fizer isso consistentemente, mesmo que imperfeito, sua vida vai mudar. Porque você está trabalhando diariamente na única coisa que realmente controla, você mesmo. Agora, um erro comum é pensar que estoicismo significa isolamento, que é sobre não se importar com ninguém. Nada mais longe da verdade. Os estoicos acreditavam profundamente na natureza social do ser humano. Marco Aurélio escreveu que todos nós fazemos parte de um corpo maior, que nascemos para cooperar, não para competir. Que prejudicar outro humano é prejudicar a si mesmo. Isso é profundo, especialmente numa época em que o individualismo extremo é celebrado. Mas aqui está o equilíbrio estoico. Você se importa com as pessoas, você age para o bem comum, você cultiva relacionamentos. Mas você não torna sua paz emocional dependente do comportamento delas. Você não controla como os outros agem, só controla como você age.
Isso significa que você trata as pessoas com bondade, respeito e justiça, não porque espera algo em troca, mas porque isso reflete seu caráter. Se elas retribuem, ótimo. Se não retribuem, você ainda agiu corretamente. Sua paz permanece intacta. Pensa em quantos relacionamentos são destruídos por expectativas não atendidas. Eu fiz isso por ela, ela tinha que fazer aquilo por mim. Eu esperava que ele agisse assim. Depois de tudo que fiz, essa foi a gratidão? Essa é a receita para ressentimento constante. Abordagem estoica. Faça o bem porque é quem você escolhe ser, não porque espera reciprocidade garantida. Haja com virtude porque isso reflete seus valores, não porque você está fazendo um investimento esperando retorno. Isso não significa aceitar abuso ou ser capacho. Significa que você estabelece limites claros, age com dignidade e se alguém não te trata bem, você se afasta. Mas você faz isso com serenidade, não com drama ou ressentimento. Você reconhece que algumas pessoas não estão preparadas para te valorizar. E isso é sobre elas, não sobre você. Então, chegamos ao fim deste vídeo. Mas isso não é realmente um fim. É um convite para uma jornada. Porque o estoicismo não é algo que você aprende intelectualmente e pronto. É uma prática diária, uma escolha constante, um trabalho de uma vida inteira. Os próprios estoicos reconheciam isso. Eles não se viam como sábios perfeitos que dominaram tudo. Eles se viam como estudantes, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre tentando fazer melhor. Marco Aurélio, no auge do seu poder, ainda escrevia lembretes para si mesmo sobre ser paciente, sobre não se irritar, sobre ser virtuoso. Se o imperador de Roma ainda precisava se lembrar dessas coisas, isso te diz algo. Todos nós lutamos, todos nós falhamos, todos nós esquecemos nossos princípios às vezes. E tudo bem. O que importa é recomeçar. Sempre recomeçar. Sempre recomeçar. Você vai acordar amanhã e provavelmente vai esquecer tudo que ouviu aqui. Vai reagir impulsivamente a algo. Vai se preocupar com coisas que não controla. Vai se comparar com alguém nas redes sociais. Vai adiar algo importante. É humano. Mas talvez, só talvez, num momento de clareza, você vai se lembrar. Vai se lembrar de perguntar: isso está no meu controle? Vai se lembrar de respirar antes de reagir. Vai se lembrar de que é mortal e que não deveria desperdiçar esse dia. E nesse momento, você estará praticando o estoicismo. E esses momentos vão se acumular, devagar e imperfeitos. E com o tempo, você vai perceber que está mais calmo, mais focado, mais resiliente, mais livre. Porque você está parando de lutar contra o que não controla e começando a dominar o que controla. E talvez, só talvez, isso seja exatamente o que estamos precisando nestes dias atuais. Não mais informação, porque informação temos de sobra. Não mais estímulos, porque já somos superestimulados. Não mais promessas vazias de felicidade fácil, mas sim sabedoria prática, ferramentas reais, um caminho testado por milhares de anos de prática humana. Os estoicos enfrentaram guerras, pragas, perseguições, exílios, traições. Eles enfrentaram o pior que a vida poderia oferecer. E ainda assim, mantiveram sua dignidade, sua serenidade, seu caráter. Não porque eram super-humanos, mas porque praticavam diariamente os princípios que exploramos hoje. Você tem isso em você também. Essa capacidade de ser inabalável, de encontrar paz interna, de viver com virtude. Não é algo que você precisa buscar lá fora. Não é algo que você compra ou conquista. É algo que você desenvolve, momento a momento, escolha após escolha, dia após dia. Então aqui está meu convite final. Comece pequeno. Escolha uma prática estoica para tentar hoje. Talvez seja identificar uma coisa que você está preocupado e perguntar: isso está no meu controle? Talvez seja praticar a previsão negativa antes de uma reunião difícil. Talvez seja escrever 3 frases no final do dia sobre como você poderia ter agido melhor. Não tente ser perfeito. Não tente mudar tudo de uma vez. Os estoicos valorizavam o progresso, não a perfeição. Cada pequeno passo conta. Cada momento de consciência importa. Cada escolha virtuosa te fortalece. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de anos, pessoas como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio trilharam esse caminho. Há milhares de pessoas hoje, ao redor do mundo, tentando aplicar esses princípios em suas vidas. Você faz parte de uma tradição longa e nobre de pessoas buscando viver melhor. Não é sobre ser estoico perfeito, é sobre ser um pouco mais estoico hoje do que você foi ontem.
É sobre trazer mais consciência, mais intenção, mais virtude para suas ações diárias. É sobre construir, tijolo por tijolo, uma vida que faça sentido para você. Antes de você ir, deixa eu te agradecer por chegar até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, me ajuda compartilhando com alguém que também poderia se beneficiar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu continuo trazendo reflexões profundas como essa, porque acredito que precisamos de mais espaço para pensar, para refletir, para crescer. Deixa nos comentários, qual princípio estoico mais te tocou? Qual prática você vai tentar implementar? E lembre, a vida é breve, você é mortal, seu tempo é limitado. Não gaste com o que não importa, foque no que você controla, cultive virtude, viva com intenção. Nos vemos no próximo vídeo.